Chama-se A Baladiça, é o 11º disco do projeto Navegante, encabeçado pelo José Barros, um álbum que nos traz de novo sons bem portugueses, representados por cavaquinhos, guitarras braguesas, outros instrumentos tradicionais. Muito bem-vindo, Zé, de novo à RDP Internacional, ao Germano Campos Entrevista. É sempre um prazer, um grande gosto ter-te aqui. Apresento A Baladiça primeiro e, obviamente, de onde é que vem este nome? Pois, já podemos ir já diretamente para aí. Olá a todos os ouvintes e um obrigado também pelo convite do Germano. Eu não, Por mais uma vez eu não te estarmos convidei, aqui. tu é que te obrigaste Eu sei, mas nós temos sempre que dizer obrigado pelo convite, porque dá sempre a sensação que somos muito requisitados. É sempre. E são, pelo menos da minha parte, sempre que tu tens um álbum novo e coisas novas para verdade, dizer, também é verdade, vens cá. É verdade. Não, esta baladiça, eu acho que há palavras, expressões que em si mesmo contêm tudo aquilo que nós queremos dizer. A baladiça é... Vem do Alentejo. É do Alentejo, é a baladiça, portanto, de abalar. Mas não é a baladiça. É. Eu disse bem. Disseste bem. Porque não, agora... disseste muito bem, porque... eu digo-te porquê. Porque um destes dias, num programa de Júlio Isidro, Praça... e o Júlio Isidro, José Barros, a mim disseram-me que não é a baladiça, com apóstrofe e tudo, mas sim a baladiça. O que é que está correto? Bem, o que está correto em português correto é a baladiça. A baladiça é a prosódia, portanto, como o povo a diz. E a baladiça é o último copo para o caminho. Portanto, é... Antes de abalar. Antes de abalar. É do verbo abalar. E no Alentejo a expressão é muito rica, porque em si mesmo tem reunido o que é estar ao balcão a cantar, no Alentejo, imaginem, a beber um copo com os amigos, em boa conversa, e de repente temos que ir embora, porque vamos almoçar a casa, estão à nossa espera. Tenho que ir embora, estou à minha espera para almoçar ou para jantar. Não. E todos dizem, não senhor, ainda bebemos à baladiça. Portanto, a última rodada antes da partida. E esta expressão tem a ver com aquilo que nós somos, pela cultura que nós temos, neste caso também a cultura musical pelo cante, mas depois também à mesa, não é? Gastronomia, cultura e a música, tudo junto, numa expressão muito feliz, porque é uma expressão de amizade, de partilha. Tu não deixas, tu e outros músicos, e também quem permanentemente está a falar nestes termos, deixar morrer as tradições, deixar morrer as expressões. A prosódia e a forma de falar, a forma de ser e de estar, é uma coisa que, para um bom português, faz parte de si mesmo. E isso, no mundo inteiro de hoje, em que somos cada vez mais uma aldeia global, é fundamental. Nós temos estas pequenas expressões, estas coisas que nos cultivam e que nos consolidam a nossa cultura, é uma ótima forma de estar depois no mundo. Porque nós conseguimos entender todas as outras culturas do mundo, se conseguirmos absorver bem a nossa e a conseguirmos depois traduzir, seja através da música, da forma como falamos, como nos apresentamos. Eu ando um pouco pelo mundo fora e a minha boa preocupação, não direi que é a minha maior preocupação, porque todos nós temos grandes preocupações na forma de ser, de estar, familiar. Será uma delas? É uma delas, mas é aquela de mostrar que Portugal é um belo país, tem belas pessoas e que vale a pena visitar. E os músicos são responsáveis pelo boom turístico que neste momento Portugal tem, porque os músicos andam pelo mundo a cantar Portugal e de certeza e seguramente que depois haverá uma grande vontade de vir a Portugal e conhecer este país que tão bem canta lá fora e tão bem mostra a sua cultura lá fora. E que é premiado também, não é? Já agora, não é? Bastante, não é? Vivemos agora, por exemplo, pelo cante, e estávamos a falar da baladiça. Este tema é um tema que eu fiz a música e letra, dedicado e principalmente... Músicos, cravos e rosas. Músicos, cravos e rosas é um tema que nós já tivemos a ouvir. Esse é dedicado aos músicos. Dedicado aos músicos. Tu tiveste aqui uma expressão muito engraçada, dedicada e à sua vida tramada. Bom, não é novidade para ninguém que Portugal nos últimos anos tem passado por uma crise muito grande. O facto de sermos um país pequeno, como eu costumo dizer, pequeno até no tamanho, não é verdade? Fez com que os músicos, não só em Portugal, eu tenho contacto com os músicos em França, Espanha, Itália, ando um pouquinho a cirandar com a minha música, com os meus instrumentos tradicionais pelo mundo, e apercebo-me que todos os músicos na Europa neste momento, e não só, no Brasil também, no México também, portanto no fundo é uma questão mundial.
E os momentos, quando há uma crise, Germano, a primeira parte a ser abalada é a cultura. E nós sabemos disso. Porque se não havendo comer, não havendo dinheiro para comer, como é que depois as pessoas podem pensar em cultura? São coisas mais prosaicas e mais pragmáticas. É, sem dúvida. A cultura não enche o bandolho. Peço desculpa da expressão. Não enche mesmo. Mas enche o espírito e é fundamental e é necessário. Não, e nós nem sequer damos por ela. Exatamente. Porque, até porque, por exemplo, durante estes últimos 7, 8 anos, que os músicos estão a passar por grandes dificuldades, os cantores, os compositores deste país, é preciso que também haja esta consciência, porque não têm nunca parado de criar. Estão sempre a criar. Sempre a criar. Estão sempre a compor, estão sempre a enriquecer-se a si próprios. Eu tenho músicos que estão em casa, que não tocam e não cantam, e continuam desalmadamente a compor e a fazer coisas. É uma necessidade endémica. É, sem dúvida. Aliás, este tema, músicos, o tema chama-se Músicos, vírgula, Cravos e Rosas. Se nós tirarmos a vírgula, dizemos prosodicamente músicos, escravos e rosas. E é isso que os músicos são. São escravos de si próprios, são escravos de si mesmos. E isso é uma riqueza, porque eu conheço poucos músicos e cantores que sejam pessoas tristes, mesmo que estejam a passar mal, porque a atitude é positiva, a música é uma coisa muito positiva, é uma coisa que nos leva para a frente e que nós sabemos que no meio de uma crise também o público e as pessoas precisam e necessitam destas referências musicais e destas referências culturais para poder ir em frente e enfrentar o touro pelos cornos. Mais uma vez, uma expressão portuguesa muito bonita. É a expressão, e isso acho que define muito bem. Já agora, tu não és só um cantor do mundo, és um homem do mundo, um homem que conhece muito bem o que se passa lá fora e, fazendo paralelo com outras tradições, existem tradições parecidas ou iguais às nossas? Por exemplo, na Turquia ou na Grécia, só para falar em 2 países mediterrâneos. Nos países mediterrâneos que eu conheço melhor, por exemplo, na Grécia, também a Espanha, obviamente, e a Itália. E a Itália bastante. Também pela Croácia, também pela Eslovénia, onde tenho andado. Mas, na antiga Jugoslávia. Jugoslávia. Mas, por exemplo, só para dar uma ideia, a Itália, o sul da Itália, estamos a ouvir neste momento em fundo um tema que eu gravei com o Mimo Epifani. É um dos grandes bandolinistas do mundo. Já cá esteve também. Já cá esteve. E eu gravei com ele uma espécie de fado que eu fiz, a letra e música, e o Mimo é um fã incrível de fado. Aliás, ele próprio disse aquilo que a Amália, já há 50 ou 60 anos atrás, tinha dito, é que a música napolitana, as canções napolitanas, têm muito a ver com o fado. E o fado tem a ver também com as canções napolitanas. Esta relação que nós temos com os países mediterrâneos é uma relação natural. Eu toco a minha viola barguesa, uma viola tradicional, que é darame das 5 cordas, uma das muitas violas portuguesas, não é? Juntamente com a capaniça, a beiroa, a viola da terra nos Açores, a viola de arame na Madeira, a beiroa. E ando pelo mundo, e estes instrumentos jogam perfeitamente com as tarantelas, com as písicas, mas perfeitamente. Esta proximidade que nós temos com os outros povos é realmente uma coisa. Nós não estamos isolados do mundo, nunca estivemos. E o que nos enriquece é nós termos uma cultura própria que nos permite depois estar tão abertos para as outras culturas. E isso é uma riqueza para tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós criamos. E, enfim, para esta aldeia global que cada vez mais o mundo é. E para expressões como essa, pegar o touro pelos cornos, deste género? Eles têm expressões parecidas. Há expressões idiomáticas impossíveis de traduzir. Impossíveis. Eu, por acaso, às vezes, quando estou com o Mimo Epifani de Itália, costumamos dizer Mimo aqui. Um desafio. É um desafio, não é? E muitas vezes assim, nós aqui dizemos, por exemplo, a baladiça. Eu estava a falar com um amigo brasileiro e o amigo brasileiro disse-me assim: então, mas a baladiça é a saideira. A saideira é a expressão que os brasileiros têm para esta abaladiça. Mas, por exemplo, a abaladiça é no Alentejo, mas, por exemplo, no resto do país ouve-se muito uma para o caminho, ou a última para o caminho. Em inglês diz one for the road, não é? A saideira no Brasil. A Itália, eu perguntei ao Mimo, e agora estou aqui com uma branca porque eu não me lembro qual foi a palavra, mas há uma expressão. Há de certeza absoluta. Seguramente. Sabes uma coisa? Eu
Já que falaste no mimo mais do que uma vez, vamos ouvir esta canção, que também é-lhe dedicada de certa forma, esperando que a Branca se transforme numa cinzenta e regresse. De regresso. Esta sina que nos lava a alma é um mar quem nos ensina quando nos devolve a calma. Se o fado é esta sina que nos lava a alma, é o mar quem nos ensina quando nos devolve a calma. Não aceitar pantomina com que a sorte nos destina, sem saber o que queremos, temos o que merecemos. A vida assim não é um canto à dor. O fado é sina, mas também amor. A vida assim não é um canto à dor. O fado é sina, mas também amor. Diziam que era um povo que não se governava, mas forte do coração não se deixava governar. Diziam que era um povo que não se governava, mas forte do coração não se deixava governar. Somos terra de lavrar e sabemos o mar de cor, e esta gente a cantar é bem capaz do melhor. A vida assim não é um canto à dor. O fado é sina, mas também amor. A vida assim não é um canto à dor. O fado é sina, mas também amor. E lá bem no fim do mundo, não se entendendo as palavras, sente-se a saudade eterna no trinado das guitarras. E lá bem no fim do mundo, não se entendendo as palavras, sente-se a saudade eterna no trinado das guitarras. Porque a razão não se entende, nem se vê o fim ao mar, mas na voz ainda há quem pense ver o fado a marear. A vida assim não é um canto à dor. O fado é sina, mas também amor. A vida assim não é um canto à dor. O fado é sina, mas também amor. A vida assim não é um canto à dor. O fado é sina, mas também amor. A vida assim não é um canto à dor. O fado é sina, mas também amor. É o mar que nos ensina. Um dos temas incluídos no A Baladiça, o último álbum do José Barros, Projeto Navegante. Esta canção podia ser perfeitamente cantada em dueto com o Jorge Fernando. Se calhar podia também. Convido-o, a sério. Um destes dias, se calhar, não é... Esta canção em particular. Provavelmente Tem muito a ver com ele. Tem. É provável que sim. Eu também acho que o Jorge Fernando é um dos grandes compositores e criadores do que é o novo fado, digamos assim, se isto se pode dizer, porque eu costumo dizer que a nova música portuguesa é nova porque já existia uma, portanto, e era suficientemente forte para se renovar a si E é sempre própria. nova. Nos anos 60 era a nova música portuguesa. Exatamente. 70 é a nova música portuguesa. Nos anos 80 é a nova música portuguesa. É muito bom. Quando é que a gente parará de adjetivar sempre a nova música portuguesa? Porque nós temos esta coisa que é nova, é aquilo que se está a fazer na altura, porque é novinha, não é? Está mesmo a nascer agora. Mas é bom quando assenta sobre coisas que
que já nasceram tantas vezes. E é isso que acontece muitas E vezes. renasceram tantas vezes. E renasceram tantas vezes. Estão sempre a nascer porque renascem, não é? E isso só acontece com as coisas boas. Há coisas que não há necessidade de voltar a nascer ou a renascer e por isso é que se calhar não voltam. As coisas olha, boas são... Mas, José, nunca se fala da nova música popular, por exemplo. Mas a música... Mas sabes, Germano, uma das grandes curiosidades... Há temas da tradição portuguesa que nós não temos a mínima noção de quantos anos é que elas terão. Mas eu posso-te dar um exemplo. Um romance, por exemplo, emblemático meu, que é o Gerinaldo, do qual eu fiz uma versão há muitos anos e continua a ser muito emblemática, do Navegante. É um tema muito novo. O Gerinaldo é provável que tenha 400, 500 anos. É provável. Vem lá da Idade Média. Mas bem lá da Idade Média. E perde-se no tempo e provavelmente até se poderá perder a ideia se é ou não de origem portuguesa e se eu li à volta de 50 versões do Gerinaldo escritas. Almeida Garré, Camilo Castelo Branco, os romanceiros todos tradicionais portugueses, e alguns dos temas eles dizem que estão perdidos nos séculos. Portanto, a música tradicional portuguesa perde-se nos anos. Então tu és o novo Michel Giacometti. Nós todos... Para quem não tenha, obviamente, noção da importância de que este nome representa, foi um homem que esgravatou aqui a nossa cultura e a nossa música durante anos. Há imensos programas de RTP gravados, há discos... há programas de televisão. Sim, e portanto, Michel Giacometti... Que canta. Aliás, ainda muito recentemente a RTP Memória passou alguns dos seus programas. Sim. E, portanto, a importância que esse homem teve e tem, não sendo português. Por exemplo, este Gerinaldo, como é que tu descobriste, como é que tu foste aos arquivos da memória, aos arquivos do tempo, descobrir estes temas? Bom, estes temas não foram recolhidos... Não estão na Torre do Tombo, presumo. Provavelmente não estarão em termos de escrita, uma vez que Camilo Castelo Branco, Almeida Garré e os romanceiros anteriores ao século XX, não é? Porque estamos a falar, por exemplo, eu recorri aos romanceiros do século XX. Agora, esses romanceiros do século XX assentam, por exemplo, Camilo Castelo Branco e Almeida Garré, e todos aqueles que se dedicaram aos romanceiros perceberam que se estava perante literatura. Não são pequenos escritos, não é? Nem são... pequenos ditos populares. Não. São coisas que já estão compiladas e escritas e que depois... Porque o povo, e isso é que é interessante, é que o povo português, os povos do mundo, transmitem oralmente, de geração para geração, transmitem as suas cantigas tradicionais, porque atenção que as cantigas tradicionais são de trabalho, de vida, de religião, são todos os dias. E de escárnio e maldizer. Também, principalmente, porque o povo aí não... Qual? O escárnio ou o maldizer? As duas. O sentido do humor, muito, muito sagaz. E isso é transmitido de geração para geração. E cada vez que se transmite de geração para geração, há uma nova interpretação. Portanto, quando chegamos ao século XX e eu ouvi o Gerinaldo com algumas gravações do Giacometti, do Ernesto Veiga de Oliveira, da Armando Lessa, quando ouvi versões do Gerinaldo, cada uma delas era diferente. E eram todas portuguesas. Era um bocadinho como o fado também. Há um fado do Armandinho, por exemplo. Estou a inventar. Mas depois existem imensas letras para o mesmo fado e variações sobre o mesmo tema. Mas completamente. Por exemplo, no Gerinaldo, eu estava a dizer, eu li 50 versões do mesmo registro. Mas eram parecidas umas com as outras ou nem por isso? Não. São sempre sobre o mesmo assunto, é sempre sobre o Gerinaldo, mas mudam os títulos. Gerinaldo, Reginaldo, uma série de nomes que depois já não têm também a ver com o Gerinaldo, mas que são o Gerinaldo. E depois as letras, portanto, a letra do romance, que muitas vezes estamos a falar de, se forem, por exemplo, quadras, estamos a falar de 30, 40 quadras a contar um romance. E essas 30, 40 quadras não podem ser cantadas num romance como eu gravei. Eu gravei, se não me engano, à volta de 369, à volta de 13 quadras. 12 a 13 quadras. É um quarto do romance Também todo. não cabem lá todas, não é? Não cabem, e nós temos que saber escolher
quais aquelas que necessitamos para contar a história numa cantiga. E esse é um trabalho muito grande, porque nós temos que não perder o fio à meada e vamos ter que deitar fora 3/4 da história. Mas sem deixar de fazer sentido. Sem deixar de fazer sentido. E a lógica. Então esse trabalho foi feito com dezenas de livros abertos no meu estúdio à procura daquilo que foi a minha versão do Gerinaldo. E isto é interessante falarmos disto, porque não é o Gerinaldo que interessa, é muitas vezes como é que sobre um tema tradicional nós pegamos nele e o trabalhamos. Depois, o que vai ficar é que em 1987 eu gravei o Gerinaldo, ainda com o Romanças. Depois gravei o Gerinaldo já com o Navegante num disco que se chama Rimances. E toco já no século XXI o mesmo tema. Provavelmente esta referência que eu gravei a cantar nestes últimos 30 anos vai ser referência para daqui a muitos anos, quando outros quiserem. Mas esta versão do Gerinaldo, ou gosta ou não gosta, as pessoas logo decidirão, os músicos que decidam pegar no tema, e vão fazer uma leitura sobre outras leituras. Mas olha, ao longo dos tempos é assim. E acrescentam instrumentos novos também? Sim. Hoje em dia, uma curiosidade, repara, Germano, hoje em dia um grupo de música, as pessoas ouvem falar, um grupo de música tradicional, juntaram-se e fizeram umas coisas com um bombo e ferrinhos. Eu vou dar um Umas exemplo. Coisas. Não, alguns grupos amadores poderão ser assim. Eu vou-vos falar de como é que são os grupos de hoje, dizendo como é que é o grupo Navegante. O Navegante tem o Miguel Tapadas, que é formado na Escola Superior de Música, em piano. Toca acordeão e guitarra. O Vasco Souza é formado na Escola Superior em baixo e contrabaixo. O Abel Batista é formado também na Escola Superior em bateria e percussão. O Carlos Santa Clara é violinista que tirou cursos com o Didier Lockwood em França e estudou em Inglaterra. Um dos maiores violinistas de sempre da Europa. E, portanto, eu estudei no conservatório, estive no conservatório em canto. Portanto, hoje em dia, os grupos profissionais já não são grupinhos de amadores que se juntam para fazer uma coisinha. Porque não é fácil fazer um trabalho assente num trabalho muito completo, que é saber... Nós hoje temos que saber ouvir um tema tradicional. Eu tenho que o saber. Eu devo sabê-lo e tenho que o saber. Se um tema que estou a ouvir é tradicional, ou se é uma coisa recriada agora ouvida numa telenovela. Mas depois tem que se ter essa consciência. Depois há uma coisa que se chama o cru, por exemplo, do pano musical, que por vezes poderá não ser tão sugestivo e tão apelativo, e que vocês dão-lhe uma voltinha. Temos que dar, que é... Repara, Germano, que eu vivo e nasci em Lisboa. Todos os músicos do Navegante nasceram em Lisboa, com exceção do violinista, que é filho de pai português, de Moçambique, a mãe sul-africana, nasceu no Zimbábue. O Carlos Santa Clara é um caso à parte. Mas já cá está, também há muitos anos, não nasceu cá. Mas pronto, todos estes músicos têm uma forma de estar na música que diz: esta é a nossa versão dos dias de hoje, com os músicos, com os instrumentos melhores ou piores, de uma forma geral, melhores no contexto técnico, nem sempre na sua sonoridade, porque houve sempre grandes luthiers. Por exemplo, dá o caso do violino, Stradivarius, continua-se a fazer violinos com aquela sonoridade, é que não é fácil. E, portanto, foi feito há não sei quantos anos. Nem tudo o que é novo é melhor. Ou não sei há quantos séculos. Exatamente. Portanto, nós recriamos com as modernidades que nos rodeiam, não é? Mas há coisas que não mudam, não é? O sentido das cantigas, a forma de cantar, a polifonia portuguesa é riquíssima. Estás a falar dos coros? Estou. Os coros, a forma de cantar em coro, a forma de cantar portuguesa. Há uma forma de cantar em Portugal. O canto alentejano património imaterial já o é, felizmente, mas também um destes dias podemos falar sobre o canto e a polifonia feminina na Beira Alta e no Minho. E se calhar qualquer dia também poderíamos falar da forma de cantar na Beira Baixa. Olha, sabes uma coisa, é uma coisa engraçada, ainda bem que propões e sugeres esse tema, porque um dia destes poderíamos até, parafraseando um famosíssimo programa da Antena 2, da Maria Helena de Freitas, que se chamava O Canto e os Seus Intérpretes, que ainda hoje, no ano em que a Antena 2 comemora os seus 70 anos, é um dos programas de maior referência de sempre da estação. É verdade. Podemos falar do Cante e os Seus Intérpretes.
as voltas que o vira dá neste canto à beira-mar. Sai daqui com o pé para lá. Imigração. Já tem trabalho A nova imigração, a dobrar. Germano. Se vira e sabe virar. Germano. Aqui nem entra na dança. Este é sobre a nova imigração. Ok. Aquele que ouviste, o fado, é o Portugal no mundo. Era um povo que não se governava nem se deixava governar. Vemos do centurião romano. Exatamente. Ou um general. Voltou para longe assim, não vale a pena a gente Lá lá estar. no sul da Europa. Aquele povo nem se governa, nem Não se se deixa governar. Esta é gira para fazeres lá amanhã. É amanhã. Tem a ver. E vou lá ter. Eu tinha ouvido. A Paula estava-me a dizer que já tinha-te dado o local e as horas. Já. Estavas-te a dizer Sim, a porque Paula. a miúda, não, às vezes ela esquece-se de pôr em cópia nos e-mails, como há algo certo pistas. Olha. E eu liguei-lhe a ela e ela era assim, já te mandei. Eu, não, desculpa, não mandaste que eu não recebi. Pois eu disse, só te mandaste só para a Paula e ela depois. Até que horas é que tens lá tarde? Lá estar às 5. Então dá, é bom. Vou Vais sair é chegar daqui tarde. Vou sair às 11 da manhã. Daí com calma. São 4 horas. 400 km. E já sabes o teu local. Já sei, eu não sei que é industrial. E ela deu-te o contacto da miúda também de lá? Deixa-me ver, ela mandou-me uma mensagem. Pois, porque ela disse que tinha. Agora eu estava a dizer a ela, vê lá se recebeste o e-mail da Denise, por causa dos horários da manhã para o Zé. E ela disse, sim, já lhe mandei ontem. Horário para o José, 17 horas, na caracterização que fica dentro do pavilhão de feiras e exposições para o clima. Não me mandou o nome da menina, mas depois manda-me tudo. Mano, Se o vira foi, vira voltou, já com um final feliz. Com a reforma do avô e as saudades do petis. Santos da casa não rezam, nem ao ferreiro convinha. E os meninos que se prezam, os netos vão para a casa da avózinha. Agora os meninos vão todos para a casa da avózinha. E da E depois mãezinha. tudo a infantar. Vira o pai, vira a mãe. Se volta e meia já não chega para poupar. Vamos todos com saudades de voltar. Se o vira vai, o vira vai e vira bem. Vira a menina, vira o pai, vira a mãe. Se volta e meia já não chega para voltar. Vamos todos com saudades de voltar. também gosto de ter. Ponto de passeio. Mais grande passeio. Se o vira vai, o vira vai e vira bem. Vira a menina, vira o pai e vira a mãe. Se volta e meia já não chega para folgar. Queres ir? Vamos todos com saudades de voltar. Amanhã não consigo. É uma tarefa. É um bocadinho. Tu é que escolheste o ponto de clima. Vi o dia 17, mas também é bom porque os meus avós são de lá. O Vira Vai e Vira Bem, mais um tema, desta vez com bastante profundidade, embora um tema alegre, A Baladiça, do Zé Barros. Zé, esta canção, obviamente, para quem está a ver em versão vídeo, percebeu já antecipadamente de que é que se trata. Para quem está a ouvir pela rádio e pelo podcast, não percebeu, possivelmente, que isto é uma coisa dedicada à nova imigração. Pois, a imigração é sempre um tema recorrente em Portugal, não é? Sempre que há uma crise. E não só, porque continua, nós estamos a viver um período económico, nesta altura, no início de 2018, um bocadinho mais desafogado, de acordo com as estatísticas do Instituto Nacional, porém a imigração continua florescente, Pois, eu acho que para o bem e para o mal. anda sempre alguém pelo mundo, não é? Temos sempre alguém por fora, não é? É uma expressão muito bonita que fala desta questão. A nova imigração, eu gostava que a nova imigração fosse sempre por um motivo, que é apetece-me conhecer outras coisas novas, trabalhar com outras pessoas, e era muito melhor que fosse só assim. E nesse aspecto também acontece, a nova imigração também é isso, acontece já assim. Ou seja, não, então preciso sair daqui, conhecer outras pessoas, outros povos, trabalhar, não, acontece. Triste é quando se tem que partir, não querendo partir, mas se é obrigado a partir porque não há trabalho, porque não há forma de rendimento e se quer uma vida melhor para si mesmo, para a família, para os filhos, e aí se tem que partir. É mais triste. Este tema, por acaso, fala das duas situações, de uma forma que eu quis que tivesse algum sentido de humor, porque nós mesmo no infortúnio... Daí eu dizer que as pessoas eventualmente poderão não ter percebido. Portanto, voltem atrás. Agora que já têm
são detentoras dessa informação adicional, voltem para trás, reouçam o tema e percebam melhor o que é que ele quer dizer. É, exatamente, porque esse tema fala desta nova imigração que é sempre a mesma, muitas vezes, que é uma pessoa ter que ir quando não quer ir. É, claro que o povo português é um povo incrível, adapta-se muito bem. E depois não quer voltar. E depois não quer voltar, mas quer sempre voltar, mas eu acredito que quando se cria uma vida num outro local, e depois imaginemos o que é, Germano, uma coisa que aconteceu e está a acontecer até com pessoas da minha família, que foram trabalhar para a França e agora querem voltar, porque sempre quiseram e querem voltar, mas os filhos ainda não querem voltar e têm netos. Então voltar significa não estar em contacto com os netos. Já não bastava não estar em contacto direto com os filhos, depois não estou com os netos. E a dor é duplicada. E quase que os obriga a estar lá uma boa parte do tempo, já não pensam em voltar a tempo inteiro porque não conseguem colmatar já essa situação. É preciso que a imagem que Portugal tem de si mesmo, ou seja, os portugueses têm de si mesmo, eu acho que é positiva. Embora as dificuldades sejam tantas que nos levem muitas vezes para a parte mais negativa. Porque nós músicos, por exemplo, eu acho que sim, acho que temos muito a dizer mal da situação em que nós estamos. A começar por dizermos nós próprios músicos mal de nós próprios, porque somos desorganizados. Vocês também contribuem um bocadinho para isso? Muito, bastante. Portanto, Mas Zé, um criador é exatamente isso, é uma espécie de um cientista da música, é um cabeça no ar, não tem horas para nada, exceto para os concertos e obviamente esperando que ele chegue a tempo e horas, tal como ao público, não chegue depois do espetáculo começar. E portanto um criativo é aquele que não tem horas para criar. Tu, no teu caso, tu crias que é de manhã à noite, sozinho, acompanhado? Eu posso estar estamos agora aqui a falar e pode-me estar a sugerir um tema. Não... Posso estar a trautear. Como estamos em linha aberta, não pego no meu telefone e registro a ideia. Mas às vezes acontece. Não, até porque alguém depois pode pegar nela e plagiar. Já me aconteceu estar com os amigos e de repente eles apercebem que eu me retiro ligeiramente para o lado com o telefone assim e não estou a falar ao telefone com ninguém. E nem estás numa de maluquinho. Não estou maluquinho, portanto de certeza que está ali num momento qualquer. Mas isso acontece. Encontrei agora a Amélia Muja à entrada e a Amélia conta-me, também fazes isso. Portanto, pelos vistos pensavas que estavas sozinho e as novas tecnologias dão para isto. Não, dão para tudo, dão para estas coisas boas, isto é ótimo. Antigamente, antes do telemóvel tinhas um gravadorzinho sempre portátil? Sim. E antes, a portátil, Germano, ou não só. Dizes tu, agora se fores novo, estou na casa dos 50, o que significa que olha. Que antigamente o portátil era portátil, sim, porque nós andávamos com ele. Mas não era o ligeirinho como é agora, e muito menos um telemóvel. Claro, os telemóveis existem há cerca de 20 e poucos anos, e nós lembramos dos... Eu andava sempre com o gravador. Justamente. Aquele gravador de fita, aquele que a gente carregava assim naqueles 4 ou 5 botões pretos, era um desses. 2. Era o play e o rec. Mas tínhamos de ter também para andar para trás. E depois controlar o volume, etc. Exatamente. Ainda são desses tenho saudade. Então eu tenho 30 e... Só de rádio tenho 34 anos. Portanto, de atividade. Estás a acompanhar. A evolução, graças a Deus. É incrível. A evolução é muita. Mas também é bom a riqueza do valor que tu dás por ter passado por isso, Germano, não é? Porque passamos todos por esta evolução. A música é a mesma coisa. Os instrumentos hoje, a forma como os amplificamos, como podemos ligar aparelhos para recuperar o seu som acústico. Porque eu toco, por exemplo, braguesas, cavaquinhos, violas capaniças. Neste disco toquei estes instrumentos todos. E o som com que nós tocamos, quando o instrumento não está ligado, é uma coisa. Quando o ligamos com um pick-up, não é? Com um uma amplificador, pastilha, e o amplificamos, perdemos uma parte da sua riqueza. O que é que as novas tecnologias estão a tentar fazer? Recuperar essa riqueza amplificando-a e, portanto, estamos a falar de coisas que são aquilo que também nos permite a nós, músicos e compositores, quando pegamos na música tradicional, dar-lhe os novos passos da modernidade. Se bem que, uma grande curiosidade, porque é importante, a Baladiça não tem temas tradicionais. São 11 temas originais meus, as letras são 7 originais meus, 2 são da Amélia Mujo, da Teresa Muses e outro do Camilo Peçanha. E, portanto, esse já não está cá para os direitos de autor. Não está, mas olha, porque o melhor
é um tema inacreditável, porque o melhor é não ver nem ouvir. Olha, o melhor ainda está para vir. É o melhor, saudades do futuro, é o que nós temos. Mas olha, pegámos numa coisa interessante que foi sobre esta ideia esotérica, muitas vezes, e etérea também, muitas vezes, que temos de que os músicos, compositores, são seres mais ou menos lunáticos. Nós não podemos ser, eu já não sou, não sei se há muitos músicos assim, provavelmente haverão, mas eu não sou aquele músico que me levanta à hora do almoço, porque eu gosto muito da noite, mas chateia-me muito perder a manhã. E, portanto, os músicos hoje em dia... Os primeiros raios do sol. Já são muito assim. O levantar tarde, quer dizer, já é muito relativo. Já não é o perder aquela parte do dia todo para depois andar só uma parte. Nem é perder. Também se ganha. Ganha-se, mas ganha-se na noite. Porque eu saí um destes dias à noite, encontrei 10 amigos da música. A Marta Miranda da Orquestrada, que não havia há que tempos. Uma cantora espanhola que está cá, que está a dar cartas em Espanha, que é a Vitória. A que está cá porque adora fado e tem que andar aí a ouvir, então fomos todos para... A Madonna também anda aí, e anda a ouvir fado. E saí uma noite e encontrei toda a gente. João Luz, fui para a mesa de frados com o Pedro, com a Terezinha Landeiro. Ou seja, a noite tem esta possibilidade que é os músicos encontrarem-se, partilharem, do reencontro. E porque eu lembro-me sempre de uma coisa muito interessante, Germano, que é os músicos portugueses muitas vezes ficam refugiados em si mesmos e não se encontram, não partilham. E eu lembro-me sempre que o José da Câmara, já faleceu agora há 2 ou 3 anos, não? Não, o José da Câmara não. Não, o Dom Vicente. O Dom Vicente da Câmara, perdão, pai. E ele dizia, encontrámos uma vez numa situação qualquer, e ele dizia disse à minha frente, para o Carlos do Carmo: "Opa, Carlos, agora não há um sítio onde a gente se encontre para partilhar, para a tertúlia, para a gente se encontrar." E isso é importantíssimo. Os músicos estarem juntos, encontrarem-se e partilharem. Neste disco eu partilhei com músicos de quem eu gosto. Com vários músicos. Inclusivamente, por exemplo, com o Carlos Alberto Muniz, com o Samuel, com o Rui Vaz e o Zé David, com o Armindo Neves, com o Ronquial. Partilhas fundamentais. Eu, por exemplo, o Carlos Alberto Muniz e o Samuel, também o Ronquial, o Rui Vaz, o Zé Manuel David, o Armindo Neves, vão estar todos no dia 10 de março, na comemoração dos 25 anos Navegante. E o Carlos Alberto Onde? Muniz... CCB. Não, em Sintra, no Centro Cultural Olga Cadaval, dia 10 de março. CCOB. CCOC. CCOC. E vai ser são 25 anos. Vamos apresentar na primeira parte 11 temas deste disco, A Baladiça. Depois, na segunda parte, 11 temas dos outros discos anteriores. Mas são 25 anos. Portanto, serão 25 temas se depois o público quiser os encores. Mas olha, foram só os primeiros 25, está bem? Sim, saudades do futuro que vem mais. Porque o melhor ainda está para ouvir. Até à próxima, Zé. Muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. A Baladiça é aí convosco.